E é para entender como a tecnologia está mudando a nossa relação com a comida que eu converso agora com o nosso jornalista especializado em tecnologia, Igor Lopes. Tudo bem, Igor? Boa noite para você. Tudo bom, Cíntia? Boa noite. Quanto tempo, né? Não é? Pois é, a gente começa falando sobre uma alternativa que é polêmica, mas me deixou muito curiosa. Achei interessante, mas eu achei meio caótica também ao mesmo tempo, né? Que é carne celular, uma carne de laboratório. Explica pra gente como é que é isso. Você lembra no passado, quando a gente era criança, que falavam que a carne do hambúrguer era feita de minhoca, né? Que o nugget era feito com um franguinho sem cabeça, enfim. É como se aquilo tivesse virado realidade, né? Que a gente está falando de cientistas que estão desenvolvendo sim carnes em laboratório baseadas em uma única célula do animal. E às vezes a célula pode ser tirada até mesmo da pena que caiu no chão. Você não precisa nem tirar uma célula do animal vivo. Então você não tem nenhum sacrifício do animal, né, para poder fazer essa carne. E com uma célula você consegue fazer até 80 mil quilos de carne. Então é muita coisa, com uma célula. É mais do que, eu posso estar errada, né? Que a indústria atual produz. 80 mil quilos, sim. É muita 80 mil quilos com uma célula. É. E aí você consegue fazer essa carne, né? Desenvolver essa carne sem gastar muita energia, sem gastar muita água, até 90% menos água, até 90% menos matéria-prima, até porque a vaca, né? O animal, o boi, o frango, principalmente a vaca, ela é muito pouco eficiente. Para transformar, ela precisa comer 100 gramas de proteína vegetal para poder aumentar 15 gramas do seu peso. Então, no caso do laboratório, você consegue otimizar muito mais esse processo, fazer com que a carne, que você aproveite muito mais essa proteína para transformar isso em carne, né? Nossa, é realmente assim, você falou a sua questão da carne, né? Atualmente, o ser humano abate 70 bilhões de animais por ano para alimentar 7 bilhões de pessoas. Você imagina em 2050, né? Quando a gente tiver uma população de 9 bilhões de seres humanos. Então, é uma nova exigência, né? São novas demandas aí de alimentação. Exato. Inclusive, tem um dado curioso que é o dia da sobrecarga da Terra, né? Se fala muito disso em agosto. Esse ano foi 1º de agosto. A partir de 1º de agosto, a gente estava entrando ali no negativo, né? No saldo negativo. Esgotaram os recursos naturais né? desse ano. E se pensasse o tanto que isso está evoluindo rapidamente, né? Em 1970, esse dia aconteceu no dia 29 de dezembro. Foi quando eles começaram a medir esse dia da sobrecarga da Terra. Então, 1970 foi quando a gente começou a entrar no negativo aí. Agora, a gente já está aí em 1º de agosto. Imagina, com 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, aumentando esse tanto, né? Chegando a 9 bilhões de pessoas, imagina o tanto que a gente vai exigir aí dos recursos da Terra. Então é muito legal que esse tipo de pesquisa comece a acontecer, porque a gente vai precisar disso muito em breve, sim. Com certeza. Você comeria? Eu comeria. Inclusive conversando com veganos, assim, eles falaram, não, gostaria de provar isso. Essa aí eu não teria problema, não. Realmente, vegano, o problema é com o sacrifício do animal, né? Não é aquela coisa de não gostar do gosto da carne. Do sabor, então, né? Eu conversando com alguns, eles falaram, não, essa aí eu experimentaria, sim. Acho que provar, né? Acho que a gente, como jornalista, o que quer mais mesmo é experimentar, né? Eu li essa reportagem na BBC e o repórter disse que provou que tinha gosto de frango, que era bom mesmo. E essa empresa produz também leite, ovos, outros derivados, né, de origem animal. Tudo. Eles conseguem transformar tudo isso, a proteína vegetal, em produtos que têm o gosto, a textura muito similar ou quase idêntica ao que a gente tem vindo do animal. Claro. Agora, nesse universo aí de tecnologia para alimentação, a gente tem também uma forma de seguir produzindo, né, legumes, verduras, etc. Tudo que a gente quiser comer, mesmo fora do tempo da natureza, digamos assim, né? Existem já farmácias, é ótimo, estou com a palavra em inglês na cabeça, fazendas urbanas, né? Queria que você contasse um pouquinho da tecnologia que envolve isso aí. Então, isso é algo tão legal para a gente falar, porque existem pouquíssimas fazendas urbanas no mundo e uma delas está aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Quando a Big Green, que é essa fazenda urbana, foi fundada em Belo Horizonte no ano passado, no finalzinho de 2017, ela foi a 9ª do mundo. Então são muito poucas que existem. Existem algumas que são referência em Nova York, que até servem de visitação, né? Viraram um ponto turístico, porque as pessoas querem conhecer essa fazenda que está ali no terraço dos prédios. Mas em Belo Horizonte é fácil, sei lá, tá no Shopping Boulevard, que é na região central de Belo Horizonte. É como se fosse uma parte do shopping que não foi utilizada para construir as lojas, e eles fizeram esse espaço aí, as pessoas vão para lá, sentam num gramado, comem também as verduras, bacana, né? Toda a produção que foi feita ali mesmo, e você pode inclusive fazer um tour pela estufa, onde estão sendo plantadas as coisas, né? A estufa está logo ali, mas no alto da imagem. Então são 50 mil pés de alface produzidos
a cada momento, né? E isso tudo é produzido e vendido ali mesmo. Então você não tem gasto também com o transporte, né? Então CO2, o gás carbônico também você não tem muito gasto. Isso aí é uma estrutura muito legal, é como se fosse uma roda gigante que eles vão colocando as plantações, né, em vários níveis, e aí essa roda vai girando ao longo do dia para que toda a planta receba a luz solar e consiga ter ali a temperatura ideal também. Então você consegue otimizar o espaço, né, em 3 andares ali de plantação para que você consiga otimizar e produzir muito mais no menor espaço. Então você também está ocupando menos espaço. Totalmente. Você falou de economizar, né, combustível no trajeto de levar os alimentos. A gente sabe que a maioria das produções são em interiores, né, são em fazendas, longe da capital. Tem uma estimativa que no Brasil, para a comida chegar até nós, elas são transportadas por cerca de 150 quilômetros. Então é muita coisa, né? Então isso aí você tem mais gasto com transporte, você acaba fazendo com que aquela comida seja mais cara, você diminui também o tanto que a pessoa lá do outro lado, né, o produtor agrícola vai receber também por aquele alimento, porque você não pode chegar aqui com um alimento tão mais caro, então você diminui os lucros daquele produtor também. Então isso só traz benefícios aí para. Claro. Sem falar na questão sem falar na questão também da produção limpa, né? Sim. Então nesse caso dessa fazenda de Belo Horizonte, você tem uns tanques onde tem umas tilápias ali. Essa água do tanque é utilizada para poder irrigar a plantação. Então as tilápias estão ali, né, fazendo suas necessidades na água, já tem ali todos os nutrientes necessários, né? necessários para fazer a alface e as coisas que são plantadas ali crescerem. Então tudo está ali num ciclo fechado, energia solar e a vendinha é ali mesmo. Então assim, é muito legal você estar lá e experimentar uma situação como essa. Assim. Nossa, é muito bacana. E num shopping, né, onde crianças vão o tempo inteiro, você trazer essa reeducação mesmo dessa relação com a comida, né? Agora, E mais um detalhe, quando é no shopping, o que os dejetos orgânicos da praça de alimentação do shopping também são utilizados para poder ser utilizados como adubo. Ótimo, para evitar o desperdício, né? A gente vai falar já de desperdício aqui sobre esse assunto de comida e tecnologia. Agora, essa inspiração da Be Green em Belo Horizonte já é algo que existe mundo afora, né? No Brasil, como você disse, é a única que a gente tem conhecimento, mas que já existe em Nova York, isso já é muito comum em outras partes do mundo. Sim, essa é a primeira da América Latina. Olha que legal. Em Nova York, sim, é algo muito parecido, mas existem outras iniciativas por lá. A Gotham Greens, que é essa, né, das fazendas no topo dos prédios. A gente tem também as Square Roots, que é uma aceleradora de fazendas urbanas. O que eles fazem? Eles criaram uma tecnologia que são umas espécies de estufas aí dentro de containers, e nessas estufas eles têm ali uma câmara climática com sensores que medem, controlam, por exemplo, a umidade, temperatura, fertilizante, gás carbônico. Então você consegue produzir tudo ali, mesmo estando no ambiente urbano, né? Qualquer coisa que você precisar, você consegue fazer aquilo ali. E uma coisa legal é que o Kimball Musk, que é o irmão do Elon Musk, é um dos investidores nessa ideia. Então, lógico, já está a família Musk aí por trás também, né? Aquela coisa, eles estão sempre de olho no que está funcionando, no que está acontecendo de mais inovador aí no mundo. Então, a ideia do projeto é fazer com que qualquer plantação seja possível em qualquer época do ano, sem empregar pesticida, sem empregar transgênico. Isso é o que eles estão fazendo aí nessa iniciativa. E o mais legal também é que essa iniciativa ela tem o código aberto, o código fonte aberto, digamos assim. Então, é uma iniciativa que qualquer um pode pegar a ideia, tratá-la, otimizá-la, readequá-la à sua necessidade e fazer com que aquilo funcione, sem ter que pagar royalties, sem ter que pagar nada. Muito legal. Não, e é interessante, né? A gente, às vezes, soa um pouco estranho, né? De não respeitar esse ciclo da natureza, mas no mundo de hoje, né? A gente tem uma fruta que dá o ano inteiro, né? Ela não seria o momento dela ali, mas aí ela vai sendo produzida o ano inteiro, geralmente com agrotóxicos, nesse processo, né? Um processo natural, limpo, né? Digamos assim. Processo natural, mas que você está fazendo, de uma certa maneira, criando um ambiente propício para que ela nasça e se desenvolva a qualquer época do ano. E acompanhando, né, de perto. Acho que é o mais legal, assim, poder dar essa atenção no meio de um centro gigante, poder dar atenção para a sua própria comida dessa forma. Aquela coisa, né, as crianças descobrirem que o leite não vem da caixinha, que a planta não vem do plástico do supermercado, enfim, acho que é uma coisa legal também, até educativa. Totalmente, isso me lembrou um dado que 33%, creio que é do ano passado, do ano retrasado, 33% dos americanos achavam que o achocolatado saía de vacas marrons. Então, adultos, tá? Isso é realmente muito grave, então a gente precisa saber de onde vem a comida de fato. Agora a gente falou de desperdício, né? Existe também uma tecnologia alimentar para evitar o desperdício e é muito bacana as ideias que a gente trouxe aqui. Sim, exato. Tem algumas empresas que estão trabalhando isso, né? A gente está falando, tem se falado muito, né, dos canudos de plástico, evitar os canudos de plástico. São os vilões, são os vilões aí dos oceanos, né? A população marinha está ingerindo esses canudos e isso está causando problemas de saúde deles. Então a gente tem uma empresa da Índia chamada
bakeries. Eles estão fazendo talheres comestíveis, esses talheres são feitos de arroz, são feitos de trigo, então depois que você utilizá-los, você pode comer sem problema. Olha que então bacana. você não tem aí o lixo, né, sendo despejado em lixões ou mesmo no mar. Essa ideia é muito bacana, né? Porque acho que a humanidade começou a dar atenção para a questão do lixo muito tarde, né? A gente está milhões de anos produzindo lixo sem ter um destino de fato para ele, né? E você toda hora está pedindo comida, comendo fora de casa, e você vai acumulando talher descartável. É realmente uma situação que, se você não tiver um controle, né, Igor? Então, essa é dos talheres. Tem a outra empresa, a gente falou dos canudos, né? Que é uma empresa da Indonésia, chama Avani. Eles estão fazendo canudos de amido de milho. Então, esses canudos, eles não são comestíveis, mas a partir do momento que se eles caírem no mar, né, por exemplo, eles não vão causar mal à população marinha. Então, essa é uma questão. E tem sacolas de supermercado também feitas com mandioca a partir de agora também. Essa empresa também está fazendo. Então, os animais marinhos podem comer, não vai ter problema, não vai causar nenhum prejuízo a eles. Isso já vem sendo implantado em algumas empresas ao redor do mundo. Numa loja de roupas, uma vez, uma mulher perguntou se eu queria água, eu disse que sim, ela me deu um copinho diferente, ela disse que ele era a base de mandioca, de fibra de mandioca, e que ele virava adubo com o tempo, né? Você ia lavando. Sim, a gente está começando a ver isso aqui no Brasil também, isso é muito interessante. É muito interessante. Mais algum ponto? Tem mais alguns. Tem também os sensores, o Sítio Sense. É verdade. Que são sensores que começam a identificar agora também quais são as frutas. As frutas, quando elas amadurecem, as carnes também, quando elas estão passando do ponto, elas soltam alguns gases que a gente, ser humano, não consegue identificar. Sim. E aí tem essa empresa de sensores, está começando a desenvolver sensores para identificar esses gases que estão sendo soltos pelas frutas e pelas carnes, e com isso você consegue identificar o grau de maturidade, né, o tanto que elas estão próximas de estarem podres ou passarem do ponto de serem ingeridas, serem consumidas. Então você consegue identificar dentro de um estoque, por exemplo, qual é aquela carne que precisa ser consumida primeiro, ou aquela fruta que precisa ser consumida antes das outras. Então você consegue otimizar também seu estoque e fazer com que você tenha menos desperdício, né? Isso pode melhorar também os estoques das empresas, dos supermercados, né? De você colocar logo um produto, não deixar ele ali muito tempo, perecendo, né, nos estoques. Exato. O problema hoje desses sensores é que eles ainda são um pouco caros, mas eles estão trabalhando para que esses sensores sejam baratos a ponto deles estarem nas embalagens dos alimentos, deles estarem na sacola de supermercado. Você compra, leva para casa a fruta, naquela sacola, naquele plástico que você deixar ela guardada, você consegue também ter essa mensuração dos gases e saber se elas estão no ponto para serem consumidas ou não. Olha, um nariz artificial, né? Ser um novo cachorro, né? Exatamente. Um cachorro em formato de chip, talvez, imagino que seja pequeno desse tamanho. E tem uma coisa muito legal também que tem acontecido, tem começado, né? A gente fala muito de blockchain, uma tecnologia que você consegue fazer o rastreamento de tudo que acontece com um determinado produto, né? Então, o blockchain na indústria alimentícia também vai trazer muitos benefícios. Você vai conseguir saber exatamente de onde aquele grão de arroz que está no seu prato veio, qual toda a cadeia, qual todo o processo dele também, de onde ele saiu, onde ele foi ensacado, para que loja ele foi, qual lote, enfim, você consegue saber tudo, né? Mesmo o vinho também, de onde aquela uva foi produzida, você consegue ter todo o controle. Para quem é vegano, principalmente, né? Que tem essa coisa de seguir todo o histórico da alimentação, é muito importante. Isso já existe, a tecnologia, a gente já começa a ver isso já é realidade. Hoje mesmo eu como mamão todos os dias e tinha um QR Code, né? Que as frutas têm marca hoje em dia. Então tinha um adesivo com QR Code, eu curiosa, fui lá ver o que era e tinha realmente explicando de onde ela tinha sido plantada, de onde veio, etc, etc. Então é bem interessante. Eu acho que o mundo caminha para esse caminho, né? Caminha para esse caminho é ótimo, mas nesse sentido de que a gente quer saber de onde vem a nossa comida, de onde vem a alimentação, né? Então, estamos deixando um pouco de lado a questão dos industrializados. Com certeza. Tá Cada certo, vez então. Menos industrializados, mais alimentação natural. É isso aí. De vez em quando um junk food não faz mal a ninguém, eu tô começando uma reeducação alimentar, então vamos ver se eu vou acreditar de fato nisso que eu acabei de falar. Eu falei do junk food porque eu sei que o Igor gosta bastante de um hambúrguer, já fez propaganda aqui. Isso aí.